Vamos falar sobre Imago Dei, vamos falar sobre imagem de Deus e quais são as implicações missiológicas ou missionárias de sermos portadores da imagem de quem Deus é. E o que significa ser imagem de Deus? Né? Quais são os desdobramentos dessa identidade que Deus forjou em nós pela sua soberana graça, que Deus, pela providência, nos concedeu o privilégio de sermos portadores. Gênesis 1, capítulo 1, verso 26 e 27, texto que vocês conhecem, diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, os animais selvagens e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Há algum tempo atrás, eu tive um momento assim de inquietação, em reflexões, parece que a gente dá pelo Brasil aí sobre o tema da dignidade humana, a gente tem algumas preocupações com direitos humanos, esses temas. E me surpreendeu muito, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu encontrei um autor, tem um livro dele por aí perdido do Guilherme, aí, uma cópia dele, chama Nicolas Wolterstorff, um nome diferente porque ele é holandês, mas o livro não tem em português. E o livro chama Justiça, Certos e Errados, Justice, Right and Wrongs, em inglês, né? E o que é interessante nesse livro é que a tese básica do Wolterstorff é que o mundo como nós o conhecemos hoje, o mundo do direito, a gente está vendo um monte de desastre, né? As pessoas preocupadas com direitos humanos, essa discussão toda. Mas o que é curioso é que a noção de direitos humanos, ela seria simplesmente inimaginável. Não teria como a gente falar de direitos humanos, que é a base de um monte de coisa que a gente tem aí, né? Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma série de leis aí que garantem a proteção do ser humano são procedentes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Porque a grande pergunta depois de Hitler matando 6 milhões de judeus, né? Era: o que é o ser humano, no final das contas? O que é isso aí? Que bicho é esse chamado humano? Porque o pessoal tinha esquecido. Esqueceu não? Pô, gente, como não esqueceu? Mataram 6 milhões? Com certeza esqueceram o que significa ser humano. E aí o Wolterstorff, ele faz uma pesquisa muito interessante, ele fala assim: peraí, de onde que vem o conceito de que seres humanos são portadores de uma dignidade, de um respeito igual, universal, indiscriminado, entre todas as pessoas humanas? Não há distinção em termos de dignidade entre brancos, negros, judeus, cristãos, muçulmanos, ateus, homens, mulheres, não importa. Procedência religiosa, procedência de raça, de gênero. Os seres humanos são portadores todos igualmente de uma dignidade, igual, constante, né? Indiferente entre as pessoas. E ele foi fazer uma pesquisa, falou assim: poxa, será que isso veio dos gregos? Aí ele foi estudar a cultura grega, como é que a cultura grega concebia o ser humano. Aí ele descobre que na cultura grega você tinha 1/3 da população era uma elite, uma aristocracia, de pessoas que se consideravam de alta dignidade, né, que é dos imperadores para os seus co-líderes, mas 2/3 da população grega eram de escravos, pessoas menos dignas. Aí ele foi para a cultura babilônica, mesma coisa. Grande maioria dos babilônicos eram tratados como escravos semidignos, enquanto os reis eram deuses. Na cultura egípcia, você tinha o mesmo problema. Você na cultura indiana, você sabe, sistema de castas. Né? Você vai para a cultura, por exemplo, greco-romana, eles perceberam o mesmo fenômeno. Foi na cultura, algumas civilizações europeias, bárbaros, mesmo problema. Aí você, peraí, de onde que surgiu a ideia de que seres humanos são iguais, possuem a mesma dignidade, que está lá no coração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ninguém discute isso hoje. Na verdade, tem uns caras hoje que estão até discutindo isso, mas em termos gerais, né, a gente tem comitês de direitos humanos, a gente tem movimentos pelos direitos humanos, né? E a conclusão que o Wolterstorff chega na pesquisa dele, nesse livro, é que, ironicamente, aquilo que até ateus defendem com tanto ardor, né, tem ateus que lutam pelos direitos humanos universais, na verdade não é nada ateu. A noção de que seres humanos têm uma dignidade igual, são portadores do mesmo respeito e todos igualmente devem ser tratados com essa dignidade, tem origem num lugar só, num único lugar, na tradição judaico-cristã, particularmente na Bíblia Sagrada. Se a cultura ocidental não recebesse o impacto do cristianismo,
nós jamais teríamos um conceito como esse na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje, se o cristianismo não existisse, apaga o cristianismo, apaga Jesus, apaga a Bíblia, o que você teria hoje na nossa sociedade? Sistemas hierárquicos, imperadores, tiranos governando, um monte de gente escravizada. Essa é a verdade. Porque essa noção de que seres humanos são iguais e possuem a mesma dignidade só foi possível por causa do versículo que nós acabamos de ler agora de manhã. Se esse versículo não fosse entregue à humanidade, revelado à humanidade, agora, nesse momento, a gente estaria vivendo aqui uma guerra permanente dos fortes contra os fracos, esmagando os fracos. Isso é muito sério. Então nós estamos falando de imago Dei, ou em latim, imagem de Deus, que é a tradução dessa expressão, né? Porque isso tem sérias implicações para nós cristãos. Primeiro, obviamente, no modo como a gente vê o ser humano. Mas depois, como diziam os pessoal da esquerda, segundamente, né? Porque ser imagem de Deus, gente, tem desdobramentos para o modo como a gente vive a nossa vida agora, como pessoas cristãs e como você até evangeliza. Como você olha para aquele que não creu ainda em Deus ou em Cristo e por aí vai. Vou falar um pouquinho sobre isso. Eu quero só chamar a atenção para alguns detalhes. Existe uma discussão sobre o que significa ser imagem de Deus na Bíblia, ok? Quando a gente fala em imagem de Deus, em geral, as pessoas imaginam uma essência. Em geral. Ah, fulano de tal, o homem é a imagem de Deus porque ele tem uma essência divina, por causa da moralidade humana. Já ouviram isso? O ser humano é a imagem de Deus porque ele é moral, é um ser moral. Alguns falam, não, o homem é a imagem de Deus porque ele é um ser racional, ele tem razão, consciência. Né? Mas a verdade, pessoal, que a gente vai caminhar aqui, é que ser imagem de Deus, antes de qualquer coisa, é um mandato. Olha que interessante isso. É um mandamento divino. Ué, como assim? É uma missão. Uma missão. Eu vou explicar isso. Eu estou lendo um livro de um autor, chama Richard Middleton. Tem um livro dele em inglês que chama Liberando a Imagem. Liberating Image, né? Liberando a imagem, falando da imagem de Deus. E ele faz uma pesquisa extraordinária a partir do livro de Gênesis. E ele percebe que o homem ser criado à imagem de Deus, não é que Deus necessariamente colocou alguma essência que, independente do homem, o homem consiga ser imagem de Deus. Ser imagem de Deus é uma ordem divina, uma missão. Deus nos deu a missão, olha como isso é sério, de sermos portadores da imagem dele. A questão é que para sermos imagem de Deus, ou seja, refletirmos quem Deus é, nós temos que ser como um espelho angular. A gente precisa estar no ângulo certo. Você não pode refletir aquilo que você não contempla. Não tem como você projetar a imagem de Deus se você não contempla Deus. Então, uma coisa é você reconhecer que os homens têm o potencial de ser imagem de Deus. Outra coisa é se os homens são realmente imagem de Deus. Se eles cumprem o papel de refletir em quem Deus é no mundo. São coisas bem diferentes. Então, vamos pensar juntos isso aí. Olha, não sei se você já percebeu, nós seres humanos não temos uma relação com as coisas que Deus criou meramente funcional. Você podia dizer assim, Igor, por exemplo, nós temos demandas de proteína no corpo, correto? Proteína, caloria, né? Alguns têm mais demandas de caloria do que outros, né? Mas assim, temos demanda de caloria, de proteína, temos demanda, né, energética no corpo, nossas células precisam funcionar, né? A gente precisa, o cabelo precisa continuar crescendo, a unha precisa continuar crescendo, os órgãos precisam funcionar, ok? Beleza. Mas, tá, como que a gente obtém, a forma mais eficiente de obter esse tipo de recurso para o nosso corpo é comer. Mas vamos supor que a gente tivesse uma relação meramente biológica, ok? A gente precisa de comida para manter o corpo biológico funcionando. A nossa relação com comer, o ato de comer, podia ser como de qualquer animal. Uma vaca, por exemplo. A vaca tem uma necessidade biológica, ela vai e pasta. Não tem discussão. É bem objetivo. O leão está lá na savana africana, tem a vontade, precisa de proteína, precisa de energia, ele vai, caça, come uma zebra e mata a fome dele. Não tem ritual. Mas nós não, a gente assiste Masterchef, né? Bota a folhinha de hortelã, senta numa mesa, põe um prato, compra um prato especial para uma noite de jantar, bota uma vela acesa, entendeu? Põe tempero, sente o cheiro da comida. Peraí, não é uma relação biológica? Gente, você está com fome, pega uma galinha ali do seu terreiro, arranca a cabeça dela, come ela, pronto, matou a fome, já botou proteína no corpo. Mas a gente faz rito. Tem um antropólogo, Levi Strauss, já morreu tem pouco tempo, né? Foi professor aqui na USP de antropologia. Tem um livro dele que tem um título extremamente curioso, chama O Cru e o Cozido. É um livro de antropologia, O Cru e o Cozido.
Nesse livro, gente, o Levi-Strauss vai falar assim, o que diferencia o ser humano dos animais? Ele fala, tem várias coisas, mas se tem uma coisa que o ser humano tem diferente dos animais é que ele inventou um negócio chamado cozer. Porque, vamos pensar, se eu preciso só matar a fome, é só matar o bicho e comer. Mas a gente faz um negócio diferente, a gente põe na panela, cozinha, põe tempero, né? E é engraçado que você pensa comida crua, por mais que você faça um esforço, comida crua é uma coisa que dá um sentimento ruim, né? Você comer uma comida crua, pegar uma carne de boi cru, comer, tem gente que tem até um asco, né? Mas você fala, mas não é uma necessidade biológica? Então de onde que veio a necessidade de cozer a carne? Gente, vem de um potencial que existe em todo ser humano e que não existe nos animais, que é um potencial estético. O que é isso? A gente tem um potencial de apreciar os atos que pareciam meramente biológicos como se fossem atos de beleza. Tá? Porque a gente acha que beleza é só foto, imagem, né? Mas beleza, gente, é toda a apreciação que leva ao maravilhamento. Tá? Então, por exemplo, se você come uma comida cheirosa, você sabe que aquela experiência não é meramente biológica. Tem uma apreciação do perfume, da cor do que você põe as coisas no prato. Então não é uma relação só biológica, de matar a fome. É uma relação de beleza, de estética. Então, pessoal, seres humanos foram também feitos para a beleza. Né? Por exemplo, por que seres humanos podem ter ato sexual geralmente fora de qualquer ciclo biológico? Os animais precisam do cio. Seres humanos não. Se tiver uma moldura estética, uma moldura que atrai, que seduz, ou coisa dessa natureza, o homem se sente atraído por uma mulher, a mulher se sente atraída por um homem. Né? Depende da moldura estética que está envolvida na questão sexual. Se lê Cantares de Salomão, o sexo lá é tratado como poesia. Porque tem uma dimensão de beleza na sexualidade que é apreciada pelas escrituras. Então não é só reprodução biológica. Entendeu? Tem uma dimensão aí de apreciação. Você já parou para pensar por que nós temos tantas papilas gustativas na nossa língua? A gente sente todo tipo de sabor na língua. Todo tipo de combinação de sabores. Por que Deus colocou isso na gente? Por que Deus colocou zonas erógenas do corpo humano? Por que Deus nos deu capacidade de ver cores diferentes? Noção de espaço. Cachorro dizem que vê preto e branco, né? Não sei se isso é verdade, mas dizem que é. Mas nós vemos cores, matizes. A gente percebe tons diferentes. E a gente não se relaciona com as coisas só por um aspecto. Né? Você pode olhar para uma montanha, você pode olhar ela numa perspectiva de um engenheiro da Vale. Não posso falar da Vale, eu estou com raiva da Vale. Você pode olhar como engenheiro da Vale. Quanto de ferro gusa eu posso extrair daquela montanha? Mas você pode olhar para a mesma montanha como salmista. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Que capacidade é essa que nós seres humanos temos de olhar para a mesma coisa por vários aspectos e nos maravilharmos? E nos maravilharmos. O que é isso que está dentro da gente que nos impulsiona à adoração? Ok? A adoração. Gente, o ato de comer, de ouvir música, olhar para uma obra de arte, para uma paisagem e se encantar é uma exclusividade dos seres humanos. Não existe vaca que vai pastar e falar, peraí, deixa eu ver se tem um aftertaste. Deixa eu ver o blend. Olha o blend desse capim. Capim gordura, remete, sei lá, um tom frutado. Lembra esses papos de gente que degusta café, vinho? Né? Gente, não existe isso entre as vacas, entre leões, entre galinhas. Não existe. Mas ser humano tem essas coisas. Parece que a gente está tentando extrair mais do que as coisas estão oferecendo. E por quê? Essa é a pergunta-chave. Por que somos tão encantados com a beleza em todos os seus aspectos? Irmãos, porque Deus nos criou para adorar. Deus nos criou para olharmos para quem Ele é, vermos quem Ele é e nos maravilharmos, nos encantarmos com Ele. Deus nos chamou para a gente se embriagar de maravilhamento com a beleza dele mesmo. Olha, os salmistas sabiam disso, não sabiam? Vou citar alguns salmos aqui. Salmo 71, verso 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua beleza, continuamente. Salmo 96, verso 6. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 29, verso 2, você conhece? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então observe, os salmistas sabiam que Deus era um Deus belo. Mas pessoal, é mais do que isso. Pense que se a gente se encanta com o pôr do sol, com o mar, né? Se você se encanta com floresta, com montanha, se você se encanta, né, com o corpo alheio, se você tem prazer no corpo alheio, né, dentro das normas bíblicas previstas, né, mas se você se deleita, né, existe esse deleite, o deleite sexual, se você se deleita com um bom prato de comida, com a obra de arte, se um dia você já viu alguma coisa bonita nessa vida, nem que seja um sorriso de uma criança, singelo, mas você viu o sorriso de uma criança e se encantou. Né? Quem nunca se encantou com uma criança? Né? Quem nunca se encantou com animais belos? Tem belos animais no mundo. Você fica olhando para uma zebra e você fica pensando, cara, aqui é um bicho preto com lista branca ou um bicho branco com lista preta? Até você não sabe a resposta para isso. Né? E aí você fica encantado, você não sabe como lidar com tantas demonstrações de maravilha, de beleza, de formosura de Deus no mundo. Mas pessoal, essas demonstrações são demonstrações. É Deus aludindo à sua própria beleza. É Deus mostrando para você, você ficou bolado? Você ficou bolado com a minha beleza? Você gostou do prato de picanha? Estava gostoso? Estava bom? Estava gostoso o pôr do sol que você viu ontem? Foi legal? Foi bonito? Ontem eu peguei meu filho, né, eu moro aqui na Água Santa, a gente tem uma vista mais para o pôr do sol, do lado de casa, e aí ontem o pôr do sol estava fantástico, porque estava assim, de um lado tinha uma nuvem carregadíssima chovendo aí pro lado da Gruta da Lapinha, na frente tinha uma lua crescente e do lado esquerdo o pôr do sol com sol alaranjado. Foram 3 eventos na janela lá de casa. Aí eu peguei meu filho, botei ele na janela, vem cá para você ver como o Papai do Céu é incrível. Botei ele lá, falei, olha aí, se espanta aí. Aí o João, ó papai, pois é, vai vendo aí. Isso é Deus, ele fez esse mundo para a glória dele. Eu tenho que introduzir meu filho a esse universo do culto, né? Do culto a Deus. Aí ele ficou lá olhando, encantado, né? Mas isso aí não passa de amostra grátis. Agora, se o que o autor fez reflete quem ele é, imagine como ele é. Se você conseguir fazer isso. Entendeu? Os salmistas, eles olhavam para a criação e falavam assim, nossa, que montanha linda, vou montar uma casa na montanha. Não. Ó, que montanha linda. Imagina o autor da montanha. É assim que o salmista pensava. Tipo assim, não é comer e afundar numa glutonaria, porque falando, nossa, comida é gostoso mesmo, o pastor falou que a comida é boa, eu vou comer pra caramba agora, aleluia. Não, gente. Você come e dá graças a Deus, porque você reconhece que o autor daquela comida é muito, muito, muito mais significativo. Ele é fonte de todo prazer, fonte de toda formosura, fonte de todo sentido. Por isso que quando o cristão come, ele dá graças. Ele dá graças porque não tem outra forma de expressar o reconhecimento do autor daquele bem que Deus disponibiliza. Então a adoração, gente, é contemplação. A adoração também envolve um conhecimento. Na medida que você conhece, você vai se maravilhando. Na medida que você emerge nele, você vai se encantando. Adoração implica em relacionamento. Você se relaciona com aquela coisa. E aquela coisa fornece algum conhecimento, alguma informação para você que te encanta. Adoração diz respeito a um desfrute. Adoração tem a ver com desfrutar, com se deliciar. Quanto mais profundo e deleitoso for o nosso encontro, mais afetado por esse encontro nós nos tornaremos. Não tem jeito. Quanto mais você se encanta, mais afetado pelo encanto você fica. Não sei se você sabe, o jardim que Deus colocou o homem que era a sua imagem e semelhança chama Éden, né? Éden em língua hebraica, para quem não sabe, significa delícias, prazer. O Éden é um lugar de maravilhamento. O mundo que Deus criou é um lugar para a gente se maravilhar. Bom, vou lembrar um texto que você conhece. Lembra de Moisés? Moisés vai para o Sinai, segunda vez que ele sobe ao monte, para receber as segundas tábuas da lei. Ele vê Deus lá, glorioso, e ele fala, olha, eu não vou sair daqui hoje não. Só não sai daqui enquanto não vê a tua glória, eu quero ver a tua glória, passa a tua bondade toda diante de mim. E aí Deus diz para ele assim, ó, Moisés, é o seguinte, homem nenhum pode ver a minha glória e ficar vivo. Nenhum homem pode me ver e ficar vivo. Mas eu vou te mostrar ela de uma forma indireta. Eu vou botar você atrás da rocha, vou passar e você vai me ver pelas costas. Eu gosto quando Lutero diz que Jesus é Deus de costas, né?
quando ele fala que Jesus é a glória de Deus revelada de uma maneira que eu posso suportar. Eu posso suportar. Porque lembre-se, nós somos criados para contemplarmos Deus e brilharmos Deus no mundo. É a nossa vocação. Mas o pecado desalinhou a nossa vida de quem Deus é. Tá? Desalinhou. E aí agora Deus quer se revelar, mas eu estou resistindo à revelação de Deus. Porque o pecado provocou essa resistência. Mas acompanhe o raciocínio. Depois que Moisés contempla Deus, ainda que indiretamente, ainda que não plenamente, aquilo foi suficiente para no capítulo 34 de Êxodo, Moisés descer do Sinai e ele está com o rosto brilhando. Porque, claro, você imagina aquilo que você se maravilha. Você reflete aquilo que você contempla. Se você olha para a face de Deus, você vai brilhar a face de Deus. Se você olha para a glória de Deus, você vai refletir a glória de Deus. Então tem um sentido em que ser imagem de Deus, tem duas relações aí, né? Ser imagem de Deus exige uma adoração, mas também exige uma missão. Atenção para isso. Então tem uma relação entre adoração e missão aí. Tá? Ser imagem de Deus exige uma adoração e, consequentemente, uma missão. Mas o que a gente pensa quando fala missão? O que eu tenho que fazer? Não. A pergunta sobre a missão não é o que você tem que fazer. Não é a primeira pergunta. A primeira pergunta é: a quem eu devo adorar? Porque na proporção que você adora, você reflete. Na proporção que você se maravilha, você comunica. Quanto mais você se enche do conhecimento daquilo que você tem que anunciar, mais você anuncia. Adoração, gente, tem profunda relação com a missão. Eu falo isso muito lá na igreja, que a melhor forma de você encorajar uma comunidade de fé a evangelizar é encher a igreja de maravilhamento pelo Evangelho. Porque uma igreja maravilhada pelo Evangelho, ela evangeliza. Uma igreja cheia de Cristo anuncia Cristo. Então a gente fica preocupado com o ativismo das pessoas, quando nós deveríamos estar preocupados em encorajar as pessoas a contemplarem, amarem, desejarem, se maravilharem com Deus. Imagine o que elas vão transbordar na vida, o que elas vão refletir na vida. Moisés estava com o rosto brilhando porque ele contemplou e desejou a beleza. E ao desejar e contemplar e conhecer a beleza, ele comunicou a beleza. Então nós brilhamos aquilo que adoramos. Nós brilhamos, refletimos aquilo que adoramos. Um outro ponto interessante. Você se lembra dos sacerdotes do Antigo Testamento, né? Vocês lembram que o papel básico dos sacerdotes era esse. Os sacerdotes entravam no santuário, conheciam a Deus, adoravam a Deus, o povo ficava do lado de fora, porque não podia entrar, só o sumo sacerdote podia fazer isso. Adorava, sacrificava, cultuava, contemplava, intercedia, com a mitra na cabeça do sacerdote, do sumo sacerdote escrito santidade ao Senhor. Então ele levava o povo a Deus, e depois que ele terminava a adoração e a adoração fosse aceita, ele levava Deus ao povo. Então, ser imagem de Deus, atenção para isso, gente, vale a pena até anotar. Ser imagem de Deus, de alguma maneira, implica em sermos sacerdotes de Deus. O sacerdócio de todos os santos, que Lutero brigou tanto lá na Reforma para defender, significa que, na medida que conhecemos a Deus, o fazemos conhecido. Lembra daquela frase da Jocum antiga, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, na medida que eu conheço a Deus, eu torno conhecido. O sumo sacerdote e os sacerdotes do Antigo Testamento eram pessoas que tinham uma missão. Eu adoro e reflito quem eu adoro. O tempo inteiro, esse movimento aí bilateral, que vai de um lado para o outro, é o sacerdócio de todos os santos. Olha, você acha que é acidente que Deus colocou Adão e Eva num jardim que parecia um santuário? Olha que interessante. Quem fala isso muito esqueci o nome do autor. O John Walton. Tem um livro dele ali na biblioteca. Eu até vi ele ali agora. Está ali embaixo. Chama O Mundo Perdido de Adão e Eva. Vale a pena ler esse livro. John Walton vai dizer o seguinte: o Jardim do Éden é um santuário. E no santuário, Adão e Eva são colocados como sacerdotes dentro desse santuário. Por que você acha que tinha querubins com espadas inflamadas no caminho da árvore da vida, depois que Adão e Eva foram expulsos, e quando Deus manda fazer o tabernáculo, manda colocar 2 querubins na Arca da Aliança? Por quê? Porque o que Deus criou no Éden é um santuário. E não é à toa, por exemplo, que o Jardim do Éden foi criado em 7 estágios. Tá? 7 estágios. Exatamente os 7 estágios que o tabernáculo passou para ser construído. Não sei se você sabe disso.
Para o tabernáculo ser feito, foram 7 estágios. O candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, o propiciatório. Eram 7 estágios para a pessoa entrar no santuário. Da mesma forma, Deus criou o mundo em 7 estágios. E colocou Adão e Eva como sacerdotes dentro desse jardim. Então, ser imagem de Deus é oficiar como sacerdote. Olha que coisa incrível. Qual era o nome do sumo sacerdote? De o primeiro, o pai de todos? Arão, não é isso? Então, Arão, quando saía do santuário, ele dava uma bênção. Isso acontecia uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia do perdão. E quando ele saía do santuário, depois de adorar, depois de contemplar a glória de Deus, se maravilhar com a beleza dele, ok? Depois de oficiar o culto, ele ia para uma missão. Ele saía do tabernáculo, ele levantava a mão e dava a bênção de Arão. Olha como que é a linguagem da bênção de Arão. Vê se não faz todo sentido agora. Lembra, somos imagem de Deus. É a missão. Adorar para fazê-lo conhecido. O Senhor te abençoe e te guarde. Imagine Arão, sacerdote, falando isso para o povo, ok? O Senhor faça resplandecer o rosto, a imagem, a face dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Então o que Deus está fazendo com o povo de Israel? Deus está constituindo uma nação sacerdotal que adora a Deus e que, na medida que adora, contagia outros com essa adoração. Esses outros que são contagiados começam a contagiar outros para a adoração. E a imagem de Deus está sendo restituída numa grande rede de culto a Ele e de maravilhamento a Ele. Gente, isso muda a nossa visão de missão. Porque ao invés de você achar que a missão e o evangelismo é cativar pessoas para virar crente, para dar o dízimo na nossa igreja, você descobre que a nossa missão é contagiar as pessoas com a mesma coisa que nos maravilhou. É falar assim, olha, é bom, vem comigo e veja como é bom. Quem dizia isso era Agostinho, né? Em Confissões, ele falava assim, se tu amas as almas, as pessoas, né, ame-as em Deus e as leve a amar Deus contigo. Porque a nossa missão é apaixonar as pessoas por aquilo que nos apaixona. Maravilhar as pessoas com aquilo que nos maravilha. Na medida que nós fazemos isso, mais pessoas vão cumprindo essa missão e essa identidade de ser portador da imagem de Deus. Mas o pecado quebrou o espelho ou tirou o espelho do seu ângulo. Andrew Wright dizia, ser imagem de Deus é ser um espelho angular. Né? Ser um espelho angular. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva, Gênesis 3:9. Depois da queda se esconderam da presença. Não sei se você sabe a palavra presença aí. No original da Bíblia é a palavra piné. Piné em hebraico é faces, rostos. Então, Adão e Eva estão fugindo das faces de Deus. O homem foi feito para ser imagem de Deus. E agora ele está fugindo disso. Ele está fugindo daquilo que é a missão dele. Ele não suporta mais o culto a Deus. Olha, se a gente foi chamado para refletir uma imagem, particularmente a imagem de Deus, e Deus não é mais o ângulo que nós estamos mirando para a adoração, para algum lugar nós vamos apontar. Inevitavelmente. Ok? Está claro? Então, se eu não me devoto a Deus, que eu fui criado para adorá-lo, se eu fui chamado para a beleza, eu não encontro satisfação na beleza de Deus, eu vou procurar satisfação em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Ô, gente, a raiz do vício humano, da adicção, da compulsão humana está nisso que eu estou falando agora. Está nisso. O que é o vício? A pessoa está privada da beleza. A pessoa está privada da fome, ok? Do alimento que mata a sua fome. Você não tem mais acesso a isso, por causa do pecado. Mas a fome continua. Você não tem comida, mas a fome continua. A fome é muito real. Mas a falta do alimento real faz com que você improvise, porque a fome está lá. Eu cito muito esse exemplo, né, quando eu fui no Haiti, que eu vi as crianças comendo bolinho de terra frito, né, e foi uma prática que foi cultivada depois do problema do terremoto lá em Porto Príncipe, e aquilo me assombrou. Tem vídeos no YouTube, vários missionários botaram já no YouTube, né, é uma iguaria, eles fritam aquele bolinho de terra, fritam mesmo com gordura, aquilo que as crianças comem como se fosse chips. É assustador. Aí você vem e me pergunta, mas por que fizeram isso? Porque é isso que acontece. Quando você tem fome, não tem um alimento, você improvisa. Entendeu isso? Quando você tem fome e não tem um alimento que mata a fome, você improvisa, porque você tem que dar alguma coisa para essa fome que você sente. O problema do improviso é que ele não é alimento. Ele não é alimento. Ele é um simulado, é um simulacro, como a gente fala, né?
ele é um improviso, ele é uma manobra. Não é alimento real. Não é o que mata a sua fome real, realmente. Então você improvisa. Gente, o que é o pecado? Improvisa. O que Adão e Eva fizeram depois da queda? Se vestiram com folhas de figueira. Improvisa. Porque é isso que o homem faz o tempo inteiro quando ele tem a fome por Deus e não se encontra saciado em Deus. Ele improvisa. Ele improvisa com a droga, ele improvisa com a compulsão sexual, ele improvisa com o exibicionismo, improvisa até sendo pastor. Acontece. A gente, né, pastor? Concorda comigo? A gente improvisa até sendo pastor. A gente acha que a gente vai ser salvo sendo pastor. A gente acha que vai ser salvo sendo missionário, acha que vai ser salvo sendo ministro de louvor, como se ministro de louvor fosse salvação, ser pastor fosse salvação, né? Como ser irmão da igreja fosse salvação. Tem gente que é irmão da igreja. Ô, gente, o céu vai estar cheio de irmão da igreja, vai ter menos pastor e mais irmão da igreja. Pode ficar tranquilo, vai ter mais irmão da igreja e menos missionário no céu. Entendeu? Por quê? Porque tem gente que acha que ministério é projeto de salvação pessoal. Não existe isso. Não existe isso. Antes da gente fazer qualquer coisa, meu irmão, a gente tem que ser simplesmente filho de Deus, satisfeito em Deus, pleno em quem Ele é, nadando de braçada em quem Deus é, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo o tempo inteiro e não cansar, porque Deus Ele é, sabe, plenitude, Deus é beleza inesgotável e nós somos chamados para isso. Somos chamados para nos maravilharmos nele. Então não coloque improviso no lugar. Não improvise, adore. Adore. Lembra Romanos 1:21, depois da queda? Caminhando para o final, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios e mudaram a glória do Deus incorruptível. Aquela glória que estava lá diante deles, aquela beleza que estava diante deles, Adão e Eva, o tempo inteiro. Transformaram a glória do Deus incorruptível em quê? Em semelhança de imagem de homem corruptível. O que é idolatria? Improviso. Idolatria é improviso. Você foi chamado para adorar. Aí você não vê mais, porque o pecado não te permite ver mais. Mas você continua com aquela pulsão para adorar, aquela pulsão para conhecer, para se alimentar, para comer, para desfrutar. O que você faz? Você improvisa. Você faz uma estátua e tenta se conformar com ela. Claro, hoje você fala, não, que isso? Eu fiz isso só quando era católico, quando eu mexia com o candomblé. Hoje eu não idolatro mais não. Sabe de nada, inocente. Falei. Né? Como diria Calvino, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente fabrica ídolos por série. O tempo inteiro a gente está postando as fichas em improviso, comendo bolinho de terra, achando que é alimento. Achando que é alimento. Não subestime, meu irmão, o potencial que todos nós temos de improvisar uma falsa adoração. Não subestime. E eu começo falando por mim, como pastor, como uma pessoa que Deus chamou para ensinar a palavra dele, que é o que a gente consegue fazer um pouquinho melhor na vida, mas pela graça. Mas isso aqui não é minha salvação, não é minha identidade, não é quem eu sou. Quem eu sou não diz respeito nem ao que eu faço, diz respeito ao que Cristo fez, diz respeito ao que Ele operou, o que Ele fez. É lá que é o lugar do nosso deleite, é o lugar do nosso alimento, é olhar para o Filho de Deus e ver que Deus está ali revelado nele. Tem gente que continua transformando a glória de Deus em semelhança de imagens, de escultura. Verso 25 para mim é claro. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, agora observe essa parte, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, porque não tem jeito. Se você adora a Deus, você vai servir a partir do conhecimento de Deus. Mas se você adora um ídolo, você vai trabalhar e vai laborar para prestar um serviço ao ídolo que você se devota. Pode ficar tranquilo. Se você acha que a sua salvação e a segurança da sua vida é uma carreira de sucesso, você vai ralar e vai trabalhar muito e vai ser um cara de sucesso. Um cara de sucesso. Vai para o inferno, mas vai com sucesso. Entendeu? Mas vai bombando. Sua rede social bombando, todo mundo te reconhecendo, você é um cara fantástico. Mas vai para o inferno, tranquilo, normal, faz parte. Faz parte. Agora, o que é assombroso é você descobrir que o que você faz é mero reflexo daquilo que Deus fez em você. E aí a sua vida fica despretensiosa. Como diz o Tim Keller, né? A humildade é relaxante. Você diminui a tensão. Você diminui a expectativa de aceitação alheia, né? De ser reconhecido pelas pessoas. Você diminui, você vai caminhando a partir do que já foi dado.
Eu como falo com meus irmãos, olha, se der tudo errado na sua vida, você tem Cristo, já deu tudo certo. Deu tudo certo. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que sua mãe estava te pressionando? Você não passou no Enem, menino? Não fez o vestibular? Cadê não sei o quê? Você crê em Cristo? Sim ou não? Quem crê em Cristo aí, levanta a mão. Quem é crente aí? Aleluia. Então, já deu certo. Já parou pra pensar nisso? Já deu certo. Não importa o que diga. Não importa. Está lá em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus vai ser quem, gente? Anjo, principado, potestade, a morte, a política, as ideologias, expectativa familiar. Quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém. Ninguém. Não, ninguém. Nem Lula, nem ninguém. Nem o Bolsonaro, ninguém vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então já deu certo, relaxa. Já deu certo, relaxa. Agora o que você tem que fazer? Conhecer a Deus para refletir Deus na missão que Ele te deu. Seja lá qual for. Seja lá o que Deus te confiou. Tá, Igor, e agora? Que a gente tem fome e sede. Vou citar aqui um trechinho do C.S. Lewis, tá, gente? Isso aqui, segura a mão aí, tá? Rapidinho. Trechinho do C.S. Lewis, tá aí também o livro perdido aí. Peso da glória dele. Olha que fantástico. Deve estar, tem uma seção. Ah, tem tudo aqui, ó, do C.S. Lewis, tá, gente? Nessa prateleirinha aqui. Nosso Senhor considera nossos desejos. Olha que forte isso aqui. Os nossos desejos. Não demasiadamente grandes. Você pode dizer assim, o homem tem... Deus deve estar muito pé da vida com o ser humano. O ser humano tem um desejo insaciável. Olha o que ele vai dizer. Não é que Deus acha que os homens têm um desejo demasiadamente grande. Mas ao contrário, o desejo dos seres humanos é demasiadamente pequeno. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo, ambições, desprezando a glória, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. E somos como uma criança ignorante, olha que forte aqui, que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco. Você acha que o problema do homem moderno é porque ele tem desejo demais? É pura ilusão. O problema do homem moderno é que ele é medíocre. A minha briga com a teologia da prosperidade é essa. É que a teologia da prosperidade oferece pouco demais. Carro, dinheiro, grana, sucesso, pouco demais. Isso não é suficiente para uma alma que aspira coisas eternas. Isso não é suficiente para o grito do meu coração que clama por beleza eterna. A minha ambição é muito maior do que casa na praia, conforto e um Camaro amarelo na garagem. É muito maior. Isso para mim não é nada. Isso para mim é mediocridade. Para você, cristão, isso é mediocridade. Nós somos chamados para bem eternos. E isso não é abstração, tá, gente? Isso não é uma coisa abstrata. Isso é pura realidade. A eternidade é pura realidade. A ressurreição de Cristo é pura realidade. Então por isso que eu falei que já deu certo. Você acha que os discípulos estão morrendo em arenas romanas, devorados por feras, porque eles eram abnegados? Vocês acham isso? De verdade? Você acha que missionários cruzam o oceano e vão para o outro lado do mundo pregar o evangelho porque eles são abnegados? É porque eles são ambiciosos demais. Ambiciosos ao ponto de descobrir que o que eles abraçaram vale mais que qualquer tesouro humano, qualquer projeto de sucesso. Como a gente estava lá no sertão, e o missionário, né, Bárbara, vai e fala assim, quando eu saí da minha casa no Rio de Janeiro para fazer missão aqui no sertão, do Piauí, a minha família falou assim, que lindo missionário, largando tudo para servir Jesus, para a vida, você é um irmão muito abnegado. Eu disse, não, vocês não estão entendendo nada. Eu não larguei tudo para fazer missões. Eu abracei tudo quando eu fiz missões. Muda o paradigma, muda a visão de mundo, muda a visão do que é o seu tesouro, porque aí estará o teu coração. Muda a chave, entendeu? Muda a chave. Porque quando a chave muda, as nossas aspirações, desejos e missão mudam completamente. E para encerrar, como a gente pode ter de volta o dom de sermos imagem de Deus? Tem um monte de gente aí, como diz o profeta Jeremias, que está trocando o manancial das águas por cisternas rotas. Lembra desse texto de Jeremias? Tem um monte de gente trocando o manancial de águas por cisternas rotas. O manancial de águas é o próprio Deus. Cisternas rotas é o nosso improviso. É o nosso improviso. Como eu posso ter a imagem de Deus? Como que a gente pode ser portador disso de novo? Bom, de acordo com o profeta, com Colossenses, Paulo, em Colossenses 1,15, ele diz que Jesus é
a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor, a expressão exata do seu ser. Como eu posso, de novo, enxergar a Deus para fazê-lo enxergado no mundo, visto no mundo? Olhar para Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 4,6 que o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento da beleza de Deus, que a glória é isso, na face de Cristo. Eu olho para Cristo e vejo quem Deus é. Eu olho para Jesus e eu conheço a Deus. Tem fome? Insaciável? João 6,33. Porque o pão de Deus que desceu do céu e que dá vida ao mundo é Ele, é Jesus. E aí os discípulos vão e perguntam: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus responde: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pessoal, uma vez que nos unimos a Jesus pela fé, numa unidade que só é possível no poder do Espírito Santo, nós nos revestimos de quem Ele é. Se Ele é portador da imagem, nos tornamos portador da imagem. Paulo diz isso, que todos quanto fomos batizados em Cristo, de Cristo nós nos revestimos. Nos tornamos cartas vivas, lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens. Então, na medida que nós conhecemos, nós fazemos Ele conhecido. Na medida que entramos no Santo dos Santos, como sacerdotes pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, voltamos de lá anunciando aquilo que nós acabamos de conhecer, ou que temos conhecido. Lembra de Pedro, na sua carta, dizendo: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com qual finalidade? Com qual propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a glória dele, para a sua maravilhosa luz. Mantendo exemplar o nosso procedimento entre os pagãos, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus. Está claro. Está claro que aquilo que eu faço reflete aquilo que eu adoro. Aquilo que eu opero reflete aquilo que eu me saciei, que eu conheço, que me deleito. Então o movimento não é o que eu tenho que fazer agora. Não, o movimento é quem eu adoro, quem eu conheço, para fazê-lo conhecido. Amém, pessoal?